Deus, o desafio da obra missionária. Então eu quero agradecer a Deus por estar aqui pela primeira vez para compartilhar com a palavra de Deus. Sabemos que nós temos essa reunião, encontro de líderes e pastores para nós assim estudarmos juntos e aprender para que nós possamos levar a palavra de Deus em qualquer lugar do mundo. Então isso é o desafio que Deus deixou para cada um de nós, para que assim possamos firmar, mesmo que nós temos esse desafio, né, do mundo, principalmente obstáculos, desafio para propagar o Evangelho. Então isso nós temos que dar importância à palavra de Deus, porque é a nossa responsabilidade, é a nossa tarefa que Jesus tinha deixado para cada um de nós. Então isso que estaremos ouvindo nesta tarde. E quero agradecer assim a todos os irmãos, as irmãs também, e fico feliz de estar aqui junto com os irmãos neste encontro. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Então, convido a mais irmãos para ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, nesta tarde. Queremos te agradecer pela essa oportunidade que nos temos, muito especial para nós estudarmos a Tua Palavra, Senhor Deus, para que assim possamos levar a Tua Palavra a qualquer lugar, Senhor Deus, onde o Senhor abre oportunidade para desenvolver, para realizar a Tua obra aqui neste mundo, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor nos abençoe, dá a nós a orientação através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que assim possamos compreender a Tua Palavra e possamos praticar na nossa vida, Senhor Deus, enquanto nós temos vidas e força, Senhor Deus. Por isso eu peço que o Senhor nos oriente, dá mais capacidade e sabedoria e principalmente a saúde para cada Teus servos, líderes, pastores que estão presentes, Senhor Deus, para que assim possamos continuar expandindo o Teu reino aqui no mundo, Senhor Deus. Assim te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, sabemos que nós temos esses grandes desafios da obra missionária. Então, porque sem a obra missionária, então nós não estaríamos assim como nós estamos reunidos, porque somos fruto da obra missionária aqui no mundo. Entendemos bem que o nosso Deus, quando Ele tem esse grande objetivo de enviar seu único Filho, como sabemos bem no livro de João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí Ele nos mostra que Ele envia seu único Filho aqui no mundo para que Ele possa realizar a obra missionária, próprio Jesus. Então Ele veio, nasceu através da uma mulher, Maria. Então Ele passou 33 anos aqui no mundo, dando exemplo para cada um de nós, ensinando a Tua própria palavra, evangelizando, enfrentando dificuldades, ganhando as almas para o reino de Deus. Então isso Ele deixou claramente para cada um de nós. Então Ele ensinou, Ele ensinou na região da Galileia. Então Ele fez todo esse percurso durante a vida dele aqui no mundo. Então, por isso, meus irmãos, Ele deixou, então, e próprio também os apóstolos tiveram essa oportunidade também, os 12, né? Então Ele fazia também a obra missionária. Então Ele sempre, Jesus orientava ele para que ele possa ser fiel
a Deus, porque ele falou para eles que toda vez ele vai achar dificuldade, ele vai achar perseguição na vida dele, mas Jesus falou o seguinte, que então vocês têm que ser fiel, você tem que perseverar firme na palavra de Deus, porque o propósito do nosso Deus é expandir o reino dele aqui no mundo. Para isso que eu vim aqui no mundo, para ensinar vocês, agora é a sua vez. Então, como os apóstolos já morreram, eles já estão na glória de Deus, então agora ele deixou essa grande tarefa para nós que somos de hoje, que somos cristãos. Sabemos que nós entregamos nossa vida no momento que nós aceitamos Jesus. Então, mas um dia Deus nos escolheu e nós assim agradecemos muito a Deus, porque nem todos que Deus escolhe para realizar obras aqui no mundo. Então, os pastores, as lideranças que ficam na frente da igreja, que ficam no campo, fundando as igrejas, o instituto, ensinando, ganhando as almas através da palavra de Deus, assim, servindo como obreiro, assim, como servo de Deus. Então, não é para qualquer pessoa, mas para aquela pessoa que é escolhido por Ele. Então, porque Ele que escolheu a pessoa certa, mesmo que a gente vê assim, segundo a aparência, aí já apanhei também muitas vezes na minha vida, aí no interior, ele pensa que eu sou uma pessoa assim, uma pessoa que dá jeito de ser um missionário, pastor. Poxa, aí uma vez chegava no Alto Rio Içana, aí tinha uma família que escutava a minha fama, assim, a notícia que tem um missionário trabalhando. Aí teve uma conferência lá, ela veio, né, ela passou 2 trilhas, caminhando assim, longe, 6 horas, assim, caminhando dentro da mata. Aí quando ela chegou, poxa vida, então, cadê missionário? Aí eu estava no meio deles, né? Rapaz, ela ficou triste, poxa vida, se eu soubesse que eu era assim, não viria mesmo. Então, mas sou eu mesmo, falei para ela, né? Então, quer dizer, então isso é a diversidade, né? Aí ela pensava que eu sou uma pessoa assim, de boa estatura, um gordinho, essas coisas, né? Porque eu era magrinho na época, né? Então, isso não compara com quando Deus escolhe uma pessoa. Então, ele é escolhido, né? Igual como passou na vida do Moisés. Então, Deus escolheu ele, mesmo quando ele matou um oficial no Egito, ele fugiu. Só que num dia Deus falou com ele, então agora tu vai tirar o meu povo no Egito. Poxa, então ele era gago. Aí ele falou para Deus, poxa, eu sou gago, eu não posso, porque eu fiz mal lá, eu cometi crime lá e não posso voltar lá falar com a Faraó. Só que ele falou, então vai lá, eu te escolhi, então vai lá, então fala assim com o Faraó, é o seguinte, então tu vai dizer que eu sou teu Deus, que te ordenou, que te mandou para tirar o meu povo daquela terra. Então ele voltou, né? Então, meus irmãos, quando Deus escolhe uma pessoa, então ele é escolhido. Então, isso que nós temos que saber quando nós somos escolhidos por Deus. Então, isso nós temos que colocar na nossa cabeça, na nossa mente. Então, nós temos que, mesmo que ele vai ter alguma coisa que nos impede obstáculo, né? Então, a gente não devemos entristecer, porque porque a necessidade do Evangelho é muito importante aqui no mundo, né? Aqui na região, aqui no nosso estado, no Amazonas, no interior do município. Então, como nós estamos lá no interior do município de São Pedro da Cachoeira, lá tem muitas almas que precisam ouvir da palavra de Deus. Então, por isso a Bíblia diz assim, então como virá o sinal a que pregue? Então, é preciso alguém para sair. E, olha, eu sou o fruto de um missionário que veio lá do Altinópolis, que era José Pelegrino Amaro. Ele chegava lá quando tinha 12 anos de idade, numa uma conferência na minha comunidade mesmo. Ele pregava a palavra de Deus. Aí eu aceitei Jesus, mas ele não confiava em mim. Aí ele falou que não, você é uma criança, você não entende o que eu estou falando para os jovens, para o adulto. Poxa, pastor, eu estou aceitando mesmo, porque eu aceitei mesmo de coração. Não, aí ele mandou para eu sentar, então eu sentei, né? Na próxima vez eu de novo, só para levar, porque eu queria me batizar, né? Só para completar, como a pessoa que crê tem que ser batizada, né? Então isso que eu queria também, era a verdade mesmo que ele estava falando. Então desde isso ele não sumiu da minha cabeça até hoje. Então isso eu consegui entender a palavra de Deus através dele. Então eu sou fruto dele. Então eu tenho que continuar o trabalho que ele tinha feito no Rio Içana, Jean do Cachoeira. Então
Aí eu sinto essa alegria no meu coração. Quer dizer, então todos nós somos fruto de alguém, né? Então pode ser diácono da igreja, pode ser obreiro da igreja, pode ser pastor da igreja, pode ser missionário, pode ser irmão da igreja. Quando ele fala, dá seu testemunho, então ele vai ter assim, alguma pessoa vai conseguir entender para ele, mesmo que a gente vai ensinar bem a palavra de Deus, só que Deus, ele trabalha de uma forma diferente. Então por isso todos nós que somos cristãos, nós temos que testemunhar, né? Nós temos que testemunhar que Jesus é Salvador. Então esse é o desafio para todos nós. Então, meus irmãos, aqui ele está dizendo também, a gente vai enfrentar sim os desafios culturais, sociais, a gente vai enfrentar. Então a diversidade cultural, aí a gente vai achar principalmente todos os lares, cada família tem sua cultura diferente. Cada um de nós também nós temos cultura diferente. Assim, colocando assim individualmente, Daniel tem cultura diferente. Ele come muito, ele toma banho cedo. Aí o irmão Rogério, ele dorme mais, ele toma banho de tarde, mais tarde, né? Então quer dizer, então cada pessoa tem sua cultura diferente. Então mesma coisa a família. Mas por isso, meus irmãos, que somos liderança, nós temos que saber assim chegar com a família, adaptar com a cultura, com a sociedade. Às vezes a gente chega com a cultura diferente, então a gente tem que saber chegar para nós, principalmente quando no interior, porque eu sou missionário, eu já passei em várias localidades, né? Então a gente chega lá, às vezes ele oferece aquela coisa que nunca a gente vê na vida, né? No caso de vinho de vinho de uma árvore, o acu, é uma árvore, né, que o fruto dele é amargo, mas o pessoal toma lá, ele faz suco, ele bebe. Então, rapaz, uma vez chegava numa comunidade, estava chegando para fazer evangelismo, rapaz, uma liderança falou assim, o capitão, poxa, como chegou o nosso missionário aqui na nossa comunidade, então traz para ele um suco aí, natural, do acu, né, uma fruta. Ele coloca no pilão, ele prepara, aí, poxa vida, aí meu irmão fala para ele, rapaz, isso aqui eu não tomo, mesmo que o cheiro é gostoso, só que eu tentei, rapaz, é muito amargo, mas para ele toma assim como se fosse Fanta, né? Puxa vida, então a água, rapaz, ele toma, aí a cultura, assim, nós temos que falar, assim, aí falei para eles, poxa, eu não estou odiando, assim, a comida de você, mas só que eu não bebo, assim, essas coisas, é muito amargo para mim. Ele falou, isso é remédio, não, eu não bebo mesmo, não, obrigado. Então, quer dizer, então nós temos que entender a importância de respeitar diferentes culturas, né? Então, quando a gente chega numa comunidade, às vezes, a gente vê a diferença, né? A diversidade da cultura nas comunidades, na cidade também. Então a gente tem que se adaptar rápido, nós temos que ser rápido para a gente comunicar o momento de almoçar, o jantar. Então uma vez cheguei lá na casa do Rio Valpeixe, numa comunidade chamada Nova Esperança. Então fui lá uma vez ainda, aí cheguei lá, rapaz, mataram porco do mato, aí cozinharam. Aí trouxeram para o centro comunitário, puxa. Então aí eles estavam comendo assim, uma só bacia, né? Então cada qual fica assim, numa mesa. Aí eu levei o meu pratozinho, puxa. Aí eu vi que ninguém trouxe o prato deles. Como será que eles vão comer isso aqui? Rapaz, eu estou falando assim, no interior, né? Então mesmo que somos indígenas também, só que nós temos nossa cultura. Então a gente leva o nosso prato, então a gente distribui para cada pessoa, para cada criança, ele come assim no seu próprio prato, né? Ele tem o próprio caneco, mas lá é diferente. Então ele faz uma fila para tomar suco, como é Caribe, né? Ele faz assim na cuia mesmo, ele faz uma fila. Rapaz, eu vi um pouco diferente, né? Mas só que como a gente estudou também sobre para entrar no meio do povo, então, poxa, então tem que tomar também, porque a Bíblia diz que aquilo que entra na nossa boca não faz mal para, assim, a nossa vida, mas aquele que sai da nossa boca, então isso aí contamina a gente, né? Quando a gente fala alguma coisa assim, que ofende a vida dos outros. Então, meus irmãos, o desafio de
a importância de entender a respeito das diferentes culturas. Então, e também os desafios de comunicar o Evangelho de forma culturalmente relevante. Quer dizer, aqui ele está querendo dizer, nós temos que saber comunicar. Quando cheguei lá, naquela comunidade em Nova Esperança, aí sabemos que lá tem missionários católicos, né, que são padres. Aí o catequista veio conversar comigo, então, poxa, o que tu vem fazer aqui? Você é missionário? Somos filhos de Deus, ele falou, né? Tá certo, então, amém. Então, você permanece aí. Aí ele, segundo ele, voltou na casa dele, estudou, leu a Bíblia, leu muito a Bíblia a noite inteira. Eu passei lá uma semana com ele. Aí ele me chamou e conversou comigo. Poxa, ele pensou que eu ia discutir com ele. Não, é a gente que somos missionários, que somos pastores, a liderança também, nós não podemos, assim, discutir com a palavra de Deus. Nós temos que entender, né? Se uma pessoa quer nos ouvir, aprender com a gente, nós temos que ensinar, esclarecer direitinho para ele o que significa a palavra de Deus. Então isso é o nosso papel. A gente não devemos discutir, mesmo que a gente vai achar uma pessoa que já é cristão da outra denominação, mas nós temos que esclarecer para ele, nós temos que falar o que significa o versículo, o que ele está querendo dizer. Então, e já enfrentei também, assim, onde já tem os cristãos no interior, que veio da Colômbia, aí ele veio, aí querendo, assim, falar o versículo, né? Aí ele falou que eu sou missionário, aí estou fazendo o papel de missionário aqui na região. Aí ele começou a falar o versículo, todo o tempo ele fala o versículo. Aí quando eu escutei que ele estava falando demais, assim, querendo deixar heresias, aí falei para ele, puxa, como você é missionário, assim, fazendo o papel de missionário, aí você tem que, o significado do versículo, ele está dizendo dessa forma, o significado do versículo é assim. Puxa, não, ele falou, fulano de tal falou assim, não, o versículo está dizendo assim. Então, se você vai continuar falando essas coisas, então tu vai criar uma seita, uma heresia. Então, como que a tua vida vai ficar na frente de Deus? Então, o teu trabalho vai ser em vão, igual como se fosse palha. Então, porque a Bíblia, por isso nós que somos pregadores, nós temos que procurar ensinar do jeito que está na Bíblia. Nós temos que assim, procurar entender o que está querendo dizer o versículo, para não criar assim, dar o ensino errado para os irmãos, né? Para mais tarde, para que Deus possa nos recompensar também. Por isso eu falei para eles, nós que somos pregadores, a gente estuda muito para que nós possamos pregar a palavra de Deus, porque é muito perigoso a gente desviar do caminho do Senhor também, no ensino da palavra de Deus. Então isso, porque é a palavra de Deus, então a gente tem que respeitar muito também os versículos, e mesmo que a gente queira fazer de qualquer jeito, mesmo que você tenha a cultura, né? Eu falei para ele assim, então, quer dizer, então, isso que nós temos que saber, chegar lá com ele, primeiro ver qual é a cultura dele, como que eles vivem na comunidade. Então aí a gente vai começar a falar a regra da Bíblia, que é a cultura da Bíblia, né? Então a cultura é assim, a Bíblia ensina assim, desse jeito. Então a Bíblia não anda aqui para a gente colocar uma coisa dentro da nossa casa para a gente, assim, como ídolo, né? Então isso nós temos que... isso que eu falei para o pessoal do interior também, onde a gente evangelizava, na comunidade do Rogério e na comunidade de Santa Isabel, no Rio Aiari. Puxa, aí ele estava colocando assim, aqui no... estava pendurado no colar dele, né? A cruzinho, né? Imagem de Jesus aqui. Puxa, aí toda vez que ele toma banho, ele faz cruz assim, para proteger, né? Para dar proteção nele. Rapaz, vocês estão enganados. Eu falo, o que ensinou para vocês assim? O padre. Então, toda vez que a gente aí tem que fazer cruzinha. Rapaz, vocês estão enganados mesmo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, Jesus pede que a gente deve colocar ele dentro do nosso coração, lá dentro. Então, não adianta, até a gente poderia fazer tatuagem aqui no nosso corpo, cheio de cruz, cheio de imagem de Jesus, mas não vai adiantar nada, falei para ele. Então, isso que vocês devem entender, porque uma coisa que Deus pede de nós, vocês têm que aceitar Ele e depois nascer de novo, e a sua vida vai ser transformada. Então, isso que você tem que entender. Aí sim você vai conseguir entender o que a Bíblia está querendo dizer na sua vida. Então, assim como vocês estão fazendo, é totalmente errado.
Não, só que a gente vai colocar... E também no Rio lá, ele coloca uma cruz em cada porto, né? Como é o missionário dele, que é católico, né? Ele mandou para ele colocar uma cruz no porto, para que o missionário evangélico passe, poxa, isso aqui é do catolicismo, então ninguém pode evangelizar ele. Então, como se fosse a cruz protegendo ele. Aí, então, quer dizer, então, aí a gente que somos pregadores do evangelho, então nós temos que obedecer o mandamento de Deus, né, a ordenança de Cristo. Então nós temos que chegar lá e falar com a pessoa, né, com a alma, assim, para falar. A gente não quer saber se a cruz está no porto, no pescoço dele, pendurada no colar dele. A gente não quer nem saber essas coisas. Então nós temos que falar com ele, né? Igual como político, né? O político não quer nem saber se ele, que quando ele distribui o folheto, então ele distribui mesmo que você é do outro partido. Aí, então a mesma coisa que somos pregadores também, que somos líderes, os pastores também. Mesmo que uma igreja, um membro da igreja querendo viver do jeito do mundo, do jeito do pensamento dele, então aí só que o pastor continua pregando. A Bíblia diz assim: nós temos que melhorar, nós temos que procurar fazer o melhor para nós crescermos assim cada vez mais. Então a mesma coisa que somos assim missionários. Então o desafio é para que nós possamos entrar na área e falar com qualquer tipo de pessoa, né? A gente não quer nem saber se ele é estudioso, se ele é de alta classe, média e baixa. Então a gente fala a mesma coisa para tudo igual. Se ele tem muito dinheiro, então aí a gente fala. É importante que ele aceite Jesus. Então isso que nós temos que saber, né? Para quando nós entramos no interior ou na cidade também, nós temos que falar com ele. Então você precisa da palavra de Deus, você precisa aceitar Jesus, então, porque é a nossa tarefa. Então, só que cada qual tem a sua cultura diferente, né? Então, meus irmãos, nós temos que saber comunicar com cada pessoa também, principalmente na cidade. Você não vai entender o que eu falei também, se vinho de uacu, né? Uma árvore, uma fruta amargo. Acho que você não entende o que é o uacu, né? É uma árvore grande. Aí, para poder comparar, aí como eu não sou da cidade também, eu poderia comparar na Fanta, né? Então essas coisas também a gente tem que saber comunicar com ele. Então quando a gente chega lá com o povo do interior, então a gente vai, primeira coisa que a gente vê, qual a cultura dele, qual que ele gosta muito. Então a gente vai tirar o exemplo para que ele possa entender a palavra de Deus. Na cidade é a mesma coisa. Então no interior eu não vou falar, poxa, a gente anda no carro assim, eu nunca andei assim dirigindo o carro. Então agora a rabeta mesmo, a gente dirige rabeta, a maioria tem rabeta no interior, o motor também. Então a gente compara com essas vidas, dependendo da mensagem, né? Então assim que a gente chega assim, para que a gente possa comunicar com eles, para que ele possa entender a mensagem de Deus. Então esse é o desafio que nós temos assim, para comunicar com eles. E na cidade é a mesma coisa, nós temos que saber comunicar. Às vezes ele quer ouvir de outra forma, então ele não consegue entender. Aí uma vez chegava lá no interior de São Paulo, em Franca, aí um irmão me convidou para almoçar na casa dele. Aí estava pregando aquela noite, né? Aí no mesmo dia aí eu fui lá almoçar com ele, só que ele não veio para culto, né? Aí foi lá e ele fala: puxa, você é índio. Lá ele não tem esse negócio de indígena lá, ele fala direto: você é índio. Sim, eu sou índio mesmo, eu sou índio. Será que Deus quer índio? Ele falou. Começar a você falar essas coisas, ele quer mesmo, assim fica falando assim. Rapaz, ele continuou falando para mim: poxa, para mim eu acho que Deus não quer índio não, porque vocês são índios mesmo. Para mim parece que Deus não quer mesmo. Aí outro irmão da igreja de lá me falou: poxa, então ele é irmão, ele é pastor, ele pregou muito bem sobre a salvação. Ele falou: poxa, só que eu não acredito. Será que você vai ser salvo mesmo? Ele disse para mim. Rapaz, eu aguentei ainda, né? Aí falei para ele: para Deus não há acepção de pessoas. Então, para Deus não tem esse negócio de
Deus escolher, pode ser branco, ou negro, ou pardo, tem essas coisas, amarelo. Então, para Deus não existe essas coisas. É importante que se a pessoa crê em Jesus, então ele vai ser cidadão do céu. Então, isso que eu aprendi. Então, eu sou índio, mas um dia eu vou entrar no reino de Deus, porque eu já aceitei Jesus. Aí ele ficou calado, né? Então, quer dizer, tem pessoa que pensa desse jeito também. Então, até o próprio indígena lá também fica falando, o rúpida, parece que Deus não quer esse rúpida porque eles estão envolvendo demais na bebida alcoólica. Não, porque é importante que nós temos que reunir e nos unir para enviar um nosso representante para que ele possa levar a palavra de Deus naquela região. Então, quer dizer, meus irmãos, então isso é o desafio nosso, né, que somos líderes, pastores, missionários. Então, mesmo que a gente vai enfrentar vários tipos de barreiras culturais e às vezes ele não aceita. Então, às vezes tem pessoa que tem vários tipos de cultura na região. Então, na cidade também é a mesma coisa. Uma vez fui almoçar com um americano que morava bem ali. Rapaz, aí ele me convidou, vem almoçar comigo, tá bom. Aí a gente foi lá e almoçamos aquele hambúrguer, né? Só isso aí mesmo que almoçamos. E a minha esposa falou, cadê o almoço? Ela pensou que ia ter carne, nem nada. Só isso aqui, rapaz, e o ovo dentro lá, então, só isso é. Papai, esse almoço, ela fala, esse almoço, e a cultura dele é assim. Então, quer dizer, então nós lá, o Quenhapira, o Daniel lá, o Quenhapira, assim, junto com o Jacaré dentro lá, é almoço para ele lá. Então, às vezes, que nós chamamos de cabeça do galo, pimenta e água e farinha. Então, isso que chamamos de cabeça do galo. Então, isso já resolve. Então, quando a gente não tem mais nada, então a gente tem que fazer essas coisas, né? Então, quer dizer, então tem vários tipos de cultura que nós enfrentamos, que somos líderes. Então, uma vez levei um pastor, eu não vou falar o nome dele, daqui mesmo de Manaus. Aí, quando chegamos na metade da viagem, aí deslizou a paleta do motor. Aí, naquele dia nós pegamos chuva, né? Aí ficou um pouco molhado a bolsa dele. Aí, como deslizou 6 horas da tarde na cachoeira de Malacacheta, aí eu fiz um gancho, fica puxando na beirada. Chegamos lá 11 horas da noite, na comunidade de Castelo Branco. Nós atravessamos. Rapaz, aí quando ele chegou, já estava cansado, ele abriu a bolsa dele. Poxa, está todo um pouco molhado. Aí ele perdeu paciência, né? Poxa, o que eu vim fazer aqui? Ele falou para nós. Aí ele pegou as coisas dele e jogou para lá, igual como se fosse uma criança. Ele é pastor da igreja, que já tinha experiência. Aí eu falei, não pastor, deixa, eu posso lavar, eu sei lavar, eu vou lavar, a gente seca amanhã, então a gente dobra de novo. Não, eu não quero nem saber, ele disse. Ele jogou de novo, aí não foi mais tirar, né? Porque ficou bravo demais. Aí, poxa, meus irmãos, então, aí falei para parece, outro pastor falou para ele assim, nosso colega também de viagem, então você é escolhido para ser pastor mesmo, agora missionário, rapaz, é um pouco complicado. Então, porque a gente vai enfrentar vários tipos de coisa, né? Aqui ele está dizendo que as barreiras, as dificuldades, às vezes a gente não tem nada, assim, a comida, ou às vezes a gente não tem condição também. Quando nós não tem mais condição, é isso que eu falei hoje, nós temos que, se tiver trilha, a gente tem que ir para chegar numa aldeia, na outra aldeia. Então, porque é bíblico, né? E Jesus, ele andava aldeia em aldeias, cidade em cidade, ele andava. Ele não tinha ainda carro naquela época, né? Então, o próprio Jesus, ele deixou um bom exemplo para nós. Então, isso, agora, hoje em dia, nós temos rabeta, nós temos motor, carro, poxa, temos tudo, né? Tudo. Rapaz, imagina Jesus, se ele estivesse hoje aqui aparecendo para nós, ele ia falar todas as coisas para nós, assim, né? Então, porque ele não usava essas coisas, ele passava dificuldade, uma situação difícil, no dia que ele mandou Pedro pescar para tirar uma moedazinha, né? Rapaz, ele passou mesmo. Uma vez ele estava com muita fome, aí quando ele viu uma planta aí, poxa, ele não tinha nem fruta lá, ele falou para ele, ele morreu naquele mesmo hora, porque ele estava com fome, sabe? Então, a mesma coisa que somos líderes, pastores também, mesmo, uma vez que eu tenho o testemunho de um pastor que pastoreia em São Gabriel,
Aí ele passou, diz que um dia, sem almoço, só que ele não falou nada para a igreja, porque como somos seres humanos, a gente tem medo de pedir. No caso de mim, eu tenho medo de pedir, assim, eu não sou uma pessoa que fica, puxa, não, aí eu fico envergonhado, né? Então ele é assim também. Aí ele falou um dia, ele não tem mais nada. Aí, poxa, aí a esposa dele ficou chateada com ele aguentou, né? Ele estava orando a Deus, de repente chegou um irmão da igreja, ele veio, poxa, pastor, olha aqui, para você comer, almoçar hoje. Aí ele agradeceu a Deus, mas ele não falou nada. Mas passando um ano, aí ele começou a falar. Poxa, naquele dia nós passamos de fora, nós agradecemos o irmão que trouxe, né? Poxa, então, eu estou falando aos irmãos da igreja, vocês que tem o pastor daqui da cidade, vocês têm que preocupar com o seu pastor. Você tem que ajudar o seu pastor. Você não deve falar o mal do seu pastor, porque ele é o pai na fé, ele que é orientador, ele que ensina a palavra de Deus para seu bem, para seu crescimento espiritual. Então você deve respeitar, você deve ajudar ele. Você não quer saber se ele tem muito dinheiro, você tem que ajudar mais ele. Então aí ele vai sentir bem assim, aí Deus vai abençoar a vida de vocês também. Então, quer dizer, então isso é o desafio para cada um de nós, para que nós possamos assim, porque às vezes nós mesmos que nós assim derrubamos o nosso próximo, nosso colega, poxa, ele não sabe trabalhar, ele não é nada, então não sei se ele cometeu pecado, então é outra coisa, né? Agora estou falando assim, uma pessoa que é fiel a Deus. Então nós temos que orar a favor dele, nós temos que ajudar ele se a gente tem condição. Então isso nós temos que fazer. Então nós temos que dar importância ao nosso liderança, aos nossos pastores, os diáconos da igreja. Então isso que nós temos que fazer. Então a gente enfrenta também as barreiras no interior. Mesmo quando chegamos lá como pessoa assim, fisicamente, isso sempre falo para o povo assim, quem é pastor, que já se preparou no seminário, então ele chega numa comunidade como se fosse uma pessoa simples, pode ser na cidade também, numa igreja organizada, então ele é uma pessoa como se fosse simples, só que ele é ministro do evangelho. Você tem que dar importância naquela vida de um servo de Deus, porque é uma bênção, né? E uma bênção. Às vezes, onde não tem pastor, missionário, às vezes o povo precisa, eles vivem numa vida desagradável, eles brigam, na festa dele, ele se mata, aí ele precisa de alguém para ajudar, então ele não vai achar ninguém. Por isso, os pastores de liderança, os missionários, não são muitos, são pouco ainda. Nós temos que preparar mais. Isso que esse é o objetivo do nosso instituto aqui do EBBA. Ele está preparando, ele está mantendo a vida dos irmãos muito aqui no Alto Rio Negro. Então a gente agradece muito a Deus pela vida do missionário que é o pastor João Roque. Então, porque sem ele a gente não ia ter esse tipo de coisa, né? Esse seminário aqui. Nem todo mundo estava querendo ajudar o povo amazonense. Então, através desse seminário, eu sei que ele sofreu muito, traduziu a apostila que ele tinha, né, em português, agora a gente está usando. Então, aí, graças a Deus, ele está nos ajudando muito. Então, isso nós agradecemos toda vez que nós falamos sobre o ensino da palavra de Deus. Então, meus irmãos, isso nos incentivou muito e nos ajudou muito, que somos indígenas e também aqui na cidade. Então, através do trabalho de Deus que era enviado por Deus aqui no nosso meio. Então, ele nos ajudou. Então, nós temos que continuar firme. Então, meus irmãos, às vezes, nós temos que saber comunicar com ele. Às vezes, onde nós chegamos também, aí a gente não entende a língua dele. No caso de mim, quando eu chego no meio do povo em Engatu, eu não entendo. Uma vez chegava lá uma comunidade chamada Piraiauara, aí veio uma senhora lá, ela conversou comigo em língua geral. Poxa vida, eu não entendi nada. Aí eu tentei falar em português, não entendeu nada para mim também. Aí a gente fica falando, ninguém escutou nada, assim, nem ela, nem eu também. Aí ela foi pegar vinho de açaí, ele me ofereceu, eu tomei. A pessoa que não tem como para a gente conversar, né? Poxa, então aí é um pouco complicado, né? Então isso nós temos que saber também. A primeira coisa nós temos que, quando nós chegamos em uma comunidade que não conhece a nossa língua,
Então, a primeira coisa nós temos que procurar conhecer algumas palavras, né? Mas nem todo mundo vai querer te ajudar, principalmente que já são adultos, você tem que procurar uma criança, pode ser uma pessoa que, como se fosse, ele abandona daquela, porque toda a comunidade tem alguma pessoa que é um pouco discriminada, né? Então vai lá com ele que vai te ensinar. Então, aí, através dele que tu vai entrar no meio do povo. Aí estou falando no interior, né? Então, mesma coisa aqui na cidade, né? Então, tem pessoa, puxa, então... Porque a alma dele, ele vale muito, igual como a alma daquela pessoa que pensa que ele é melhor dos outros. Então não tem esse... então ele tem o mesmo valor, né, para Deus. Então isso nós temos que colocar na nossa cabeça. Então, meus irmãos, e também as dificuldades de traduzir, a importância de comunicação não verbal. Agora aqui, meus irmãos, a gente enfrenta esse obstáculo no interior, porque às vezes, como eu acabei de falar, a gente não aprendemos assim vários tipos de língua. No caso de mim, só aprendi a comunicar em língua baniwa, curipaco, eu falo, né? A última vez que eu fui para o Alto Goiânia, lá acima de fronteira Cucuí, aí tentei falar em baniwa, né? Aí ele estava achando graça, poxa, porque eu falo diferente, né? Rapaz, aí perguntei, como que a gente diz em Porto, em língua de vocês? Aí Porto é assim. Aí ele falou, poxa, aí que percebi, tá bom. Aí comecei a falar na língua dele, aí sim ele não achou mais graça, né? É porque eu ficava lá como pregando a palavra de Deus. Então, meus irmãos, então essas coisas de comunicação, então nós temos que procurar saber assim, mais rápido possível. No momento que você chega, você tem que procurar estudar a língua dele. Então, em Engatu, algumas palavras só para comer mesmo, para pedir comida, eu sei, né? Eu quero comer, então, eu sei, né? Então, e língua cubeu, a minha avó ela cubeu, né? Então, eu entendo algumas palavrinhas também. Espanhol, eu falava muito, agora já está, como diz, já está acabando, mas eu entendo bem. Só que, porque meu avô, ele era assim, da parte da minha mãe, ele era assim, que vivia na Colômbia, né? Então, quer dizer, então eu entendo, eu falo algumas palavras, aí já dá para viver no meio deles, só que Deus não me chamou ainda para lá na Colômbia, né? Então, isso, só essas línguas que eu aprendi, agora português, mais ou menos, não sabia nada, agora eu estou para lá, para cá, mas eu espero que os irmãos consigam entender o que eu estou querendo dizer aos irmãos. Então, meus irmãos, aqui, vamos mais para frente. Então, adaptação, a necessidade de ser adaptar novo estilo de vida e condições. Uma vez conversei com outro que se formou, ele é mestrado em teologia. Ele é meu primo, né? Aí meu pai que criou ele, só que ele estudou no outro seminário, no presbiteriano. Ele foi estudar mais em Minas Gerais. Aí quando ele chegou, ele foi conversar comigo. Rapaz, eu vim aqui para assim procurar saber mais, fazer uma pergunta sobre como entrar no meio do povo indígena. Então, tá bom, comecei a falar para ele. E você, como que é para você, porque você já é mestrado em teologia, eu não sinto nada assim, como se fosse, eu não sinto nada assim diante de você, eu não sei de nada. Se eu conhecesse muito a palavra de Deus, eu ia fazer muitas coisas. Aí, toda vez, eu me sinto nada, porque não faço nada, como se fosse, não estou fazendo nada para Deus, né? Então, isso que eu me sinto na minha vida. Então, por isso, eu sinto essa tarefa na minha vida para fazer tudo aquela coisa que eu fiz. Eu me sinto assim, como se fosse nada, fazendo nada mesmo. Então, como você que estudou muito a palavra de Deus, você tem que procurar fazer melhor. Eu sei que você tem muitas coisas na cabeça, muitos tipos de estratégia para pregar e falar bem em português. Então, tem que aproveitar o máximo possível. Aí ele falou assim, aí o nosso professor nos ensinou assim, quando nós entramos numa comunidade que são incrédulos ainda, que não conhece a palavra de Deus, então se ele bebe ainda cachaça, bebida da região, que é caxiri, então a gente tem que beber com ele. Então aqui ele está dizendo que assim, a cultura, né, para adaptar com cultura. Então ele nos ensinou, a gente tem que beber ainda um pouquinho com ele e depois a gente vai para ganhar ganhar assim
o interesse dele, para convencer ele. Então a gente tem que adaptar igual como ele. Rapaz, e para você, ele fala, para nós, eu sempre falo para ele assim: eu sou cristão, eu sou missionário, a Bíblia diz que não embriaguei com vinho. Eu tenho que falar direito para ele. Então aí eu vou chegar lá e não vou agradar o homem lá, eu vou agradar a Deus lá. Então Deus que vai fazer também o trabalho depois. Então a gente tem que falar, para nós somos ensinados assim através da Bíblia assim, nós temos que falar a verdade. Meus irmãos, pessoas que são incrédulos ainda, né? Então mesmo que são pessoas que já são cristãos e que são novo convertidos, que já são como se fosse jovem ou criança ainda no conhecimento da palavra, a gente tem que falar mesmo para ele, porque a gente não vive aqui no mundo, na igreja também, no interior, para agradar os homens, não para agradar a Deus. E aí que o nosso inimigo vai ficar cada vez mais bravo e vai querer fazer de todo jeito para nos derrubar. Então a gente tem que saber também enfrentar o nosso inimigo, porque ele sempre, quando a gente trabalha mais, então ele vem mais assim na nossa frente. Então, mas toda vez Deus vai nos ajudar, né, para vencer essa batalha. Então, meus irmãos, a gente devemos entender, se adaptar com o novo estilo de vida nas comunidades, na cidade. Então, isso nós devemos entender, saber ter essa relação com, entrar com a cultura dos outros, né? Então construir relacionamentos de confiança com pessoas de diferentes culturas, então com diferentes classes da sociedade. Então nós temos que saber construir a confiança. Nós temos que deixar uma coisa para que ele possa nos respeitar como servo de Cristo, como ministro do Evangelho, como pregador do Evangelho. Então isso nós temos que fazer assim através da nossa vida. Então, e também saber lidar com os conflitos. Às vezes vai acontecer uma coisa porque o povo, eu tenho uma experiência no interior, né? Às vezes o povo, ele faz uma bagunça, ele faz contendas entre eles. Então, quando ele não sabe mais como resolver, então ele nos convida que somos missionários. Poxa, aí que a gente entra como se fosse, como o nosso pastor acabou de falar, como advogado, para tentar assim amenizar as coisas, os problemas. Então já passa muitas vezes na vida. Então a gente não sente mais igual como assim, quando a gente come alguma coisa, a gente não sente mais assim aliviado, saciado assim, porque tem vários tipos de problemas para resolver. Então isso o povo sempre faz nas comunidades e pode ser na igreja. Por isso sempre tem essa divisão, sempre tem esse grupinho. Cada igreja tem esse grupinho, 3 pessoas, 2 pessoas, fica criticando a vida dos outros só para derrubar. Aí quando eles fazem problema, aí quem vai resolver esse problema? O pastor da igreja. Poxa, o pastor que o nosso jovem também, quando ele vive no mundo, fica bebendo cachaça, desviando do caminho do Senhor. As meninas também, quando fica grávida, poxa, quem vai resolver? O pastor, né? Poxa, minha filha já passou. Rapaz, aí que... Então, quer dizer, então, meus irmãos, esse é o desafio que nós enfrentamos todo dia na nossa vida. Eu sei que cada dos pastores tem esse problema em cada igreja, né? Então, porque todo lugar tem esse tipo de problema, né? Vai ter uma pessoa que às vezes ele não quer nem aceitar a ideia dos outros. Ele quer ser aprovado a ideia dele. Só que como que somos assim, somos batistas, então nós temos que tomar decisão em conjunto, né? A gente não devemos assim colocar alguém para tomar a própria decisão. Só que nós devemos dar a nossa proposta. Pô, estou pensando o seguinte: será que vai dar certo? Então outro vai colocar a ideia dele, sugerir, então a gente vai tomar consenso. Então vamos fazer então desse jeito. Então aí todo mundo concorda. Então só que aí quando tem reunião, assembleia, então sempre vai ter uma pessoa que vai contrariar, né? Então isso que ele que vai derrubar, vai fracassar o movimento da igreja, o crescimento da igreja espiritual. Então, poxa, aí que o membro da igreja vai pensar o seguinte: poxa, então não está valorizando assim minha proposta, então estou dando trabalho para essa igreja, então vou sair dessa igreja, vou procurar outra igreja, vou congregar tal igreja.
Então, a mesma coisa também nas comunidades. Quando, poxa, aí ele fica saindo da comunidade dele, vai morar na outra comunidade, porque sempre vai ter esse tipo de coisa, desentendimento, né? Então, meus irmãos, então nós temos que ser fiel, que somos pregadores do Evangelho, para que todo esse tipo de coisa nós vamos enfrentar, nós vamos resolver através da Bíblia. Poxa, meus irmãos, a Bíblia nos orienta desse jeito, e nós temos que ter muita paciência para assim, enfrentar esse desafio do mundo, desafio da nossa própria carne, que sempre nos odeia também, nossa própria carne. Ele sempre quer satisfazer o desejo da carne ou do corpo, como diz o apóstolo Paulo mesmo, que já somos cristãos, só que como estamos vivos ainda no nosso corpo, então às vezes a gente, esse nosso corpo fica contra o nosso pensamento, que é nosso espiritual, né? Então aí, mas nós temos que orar a Deus, nós temos que procurar fazer o melhor para Deus, orar, ler a Bíblia, participar do culto. Então esse é o nosso papel, para que nós possamos, todo o tempo ficar em comunhão com nossos irmãos. Aí às vezes quando nós ficamos tristes, quando a gente acha o nosso irmão, então a gente conversa, então a gente fala para ele nossa dificuldade, nossa fraqueza, então ele vai nos orientar. Poxa, tá bom, irmão, obrigado. Então aí sim a gente vai crescer junto, né? Então nós temos que ajudar uns aos outros, assim, através da palavra de Deus. Então, meus irmãos, e também temos esses desafios espirituais e emocionais, perseguições. Já fui perseguido durante esse ministério, já fui perseguido. Uma vez estava indo pregar uma comunidade. Aí naquele dia eu não tinha nada assim, alimentos, né? Aí depois do culto eu tinha que sair para conseguir alguma coisa, né? Para matar peixe, fatiar, né? Matar paca. Aí eu saí, aí o outro me perseguiu. Aí eu não sabia que ele estava querendo fazer mal na minha vida. Eu não estava fazendo nada para ele. Quando eu passei assim numa casa dele, ele saiu também. Você pensa que eu sou dorminhoco? Ele falou. Então eu sei que você está querendo fugir de mim. Não, eu falei para ele porque meus filhos vão precisar alguma coisa para amanhã. Então por isso eu vou rapidinho, apenas uma hora eu vou passar aí para conseguir alguma coisa para os meus filhos. Agora eu como tudo, eu como moquiado, eu como quinhapira, mas meus filhos não comem dessas coisas, então eu vou procurar para eles, para amanhã. Tá bom, a gente foi, parece que ele não foi, né? Aí eu fui lá, e quando desci eles estavam me aguardando. Aí, quando eu vi que ele estava vindo na minha frente, era meia-noite, aí ele estava querendo me, atirar, né? Rapaz, aí eu não sabia que, quando eu vi que ele estava vindo na minha direção, eu fui antes dele, remado assim, de noite, numa canoinha, eu remado. Assim, eu vi que ele estava me perseguindo, poxa, rapaz, quando eu foquei assim, ele já estava segurando a espingarda dele. Poxa, meu irmão, eu falei para ele, não faz mal para mim, porque eu não estou fazendo nada para você. Aí que ele abaixou, né? Então, quer dizer, aí que eu vi perseguição mesmo, perseguição. Então, quer dizer, meus irmãos, aí essa perseguição sempre vai existir. Então, a perseguição, quando nós estudávamos na comunidade de Macedônia, eu estava dando aula, aí sempre tinha também perseguição através dos outros denominações, falava para mim assim, poxa, o que estão fazendo em Macedônia? Vocês estão perdendo tempo, vocês estão perdendo, o pastor Alberto nem foi estudando nem em um seminário, ele não é preparado, ele não está sabendo nada, vocês estão perdendo tempo. Tá bom, aí um dia eu cansei de ouvir essas coisas, eu falei para ele, então fala para fulano de tal, então fala para ele, a gente está falando mal, a gente não está falando nada assim, sobre a vida dele, então fala para ele nos esquecer, para não lembrar da gente, então porque nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Aí eu orientei meus alunos assim, poxa, os alunos, é verdade que nós não temos nada, sempre a gente temos folheto, que sempre o pastor Tru dá para nós, né, esse folheto, e a apostila, e agora caderno mesmo, cada compra assim, seu caderno, né? Então, meus irmãos, aí falei para eles assim, então o que vale mais é a prática. A prática, mesmo que a gente não vai saber muito aqui nessa comunidade, então o que vale mais a prática. Você tem que trabalhar, você tem que ser fiel a Deus. Então o que vale muito é prática assim na vida do cristão. Você tem que trabalhar humildemente diante de Deus, não para
competir com a vida dos outros, você tem que trabalhar de coração para Deus, porque o trabalho é de Deus. Ele quer que a gente realize o trabalho dele através da nossa vida. Somos como instrumento dele aqui no mundo. Então, isso vocês têm que deixar na sua cabeça de você. Então, graças a Deus, eles estão envolvendo no serviço de Deus, né? Então, isso aí sempre a gente enfrenta essa diferente forma de perseguição física, social e religiosa. Então, nós temos que enfrentar esse desafio, e às vezes nos desanimamos. Isso nós temos que pensar que somos assim, escolhidos por Deus. Nós temos essa missão que Deus entregou na nossa mão, como nós ouvimos nesse versículo, né? E, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, isso nós temos que deixar na nossa cabeça, nos nossos corações, para que toda vez que nós saímos, então nós temos que ser obedientes a Deus. Nós temos que realizar, nós temos que falar o amor de Deus para qualquer tipo de pessoa. Então, porque mesmo que a gente vai ser desanimado, no momento que a gente vai enfrentar algum tipo de obstáculo, né? É o problema, assim, na doença, ou em alguma coisa. Então, no caso de mim, aí, se colocasse esse obstáculo antes do congresso, eu não viria aqui no congresso, porque ultimamente que a minha filha foi sequestrada, aí com um dos Farc, né, guerrilheiro, aí passou 5 dias maltratada lá. Aí eu estava orando a Deus, eu estava na conferência, né? Eu saí sexta-feira na comunidade de Padu, aí passei lá trabalhando. A minha esposa ficou assim como responsável da família, foi lá, aí pregando a palavra de Deus. Aí me deixaram como se fosse coordenador da conferência, assim, para falar, para animar as conferências, o povo, né? Aí até eles deixaram eu batizar também. Aí me deixaram tudo como se fosse tudo trabalho assim para realizar lá, né? Eu fiquei muito feliz, né? Agora minha família já está lá, minha família sumiu, fui sequestrado quando cheguei numa quarta-feira. Aí comecei, cadê meu filho? Aí fui para a escola. E outra, até agora não voltou, não, desde quando saiu. Ela tinha a apresentação da escola, né? Rapaz, eu estava orando, rapaz, fiquei sem jeito. Aí, mas graças a Deus nós conseguimos ver que ela estava online no Facebook, mas ele que estava segurando o celular dela, né? Aí comuniquei, aí a gente viu que alguém que estava respondendo não é ela. Aí falei na minha língua, então tem que falar na língua. Aí eu falei na língua para testar se é ela mesmo, que ela sabe escrever, sabe falar. Então não escreveu, então olha aqui, esse está sequestrado. Então aí que nós procuramos tomar providência. Aí 7 horas aí ela fugiu de lá. Ela contou tudo. No outro dia nós fizemos BO. Aí graças a Deus nós fizemos assim, nós levamos ela para o hospital para fazer corpo de delito. Aí fizemos todo esse trabalho. Aí foi complicado, meus irmãos. Aí naquela mesma noite minha esposa desmaiou, tanta tristeza. O meu jeito eu sempre aguento, e eu aguentei mesmo. Eu aguentei assim, eu orei a Deus para que eu possa aguentar muito, né? Porque meus cães estavam também comigo lá em São Gabriel, aí eu aguentei muito. Minha esposa desmaiou meia hora, chamava a ambulância, chegou a enfermeira, mas graças a Deus ela recuperou, né? Mas agora ela continua tendo esse problema na vida dela, assim, essa doença, né? Então, poxa, ele deixa muita coisa triste na nossa vida. Esse é como se fosse obstáculo, né? O inimigo mesmo, ele trabalha de várias formas, e eu entreguei na mão de Deus. Então vou lá para o congresso para compartilhar com os irmãos, porque a palavra de Deus não é qualquer coisa. Então é uma coisa muito importante. Então às vezes nós passamos nessa situação, desânimo, dificuldade, tristeza. Às vezes morrem nossos familiares, nossos parentes, mas nós temos que ser fiel. Nós temos que entender que chegou a hora dele, o dia dele. Então, é importante que ele é salvo em Cristo Jesus. Então, ele já chegou a hora, que somos vivos, nós vamos continuar levando a bandeira, pregando as boas novas. Então, isso nós temos que pensar que somos liderança. Então, meus irmãos,
E também, às vezes, pensamos, puxa, eu não posso deixar a minha família, eu estou longe, a distância da família e dos amigos. E também, nós temos que entregar na mão de Deus, porque Deus, Ele é Deus, né? Ele sabe nos proteger, Ele sabe nos proteger do nosso inimigo também. E também nós temos que nos unir para que nós possamos ajudar o nosso próximo, que são missionários. Às vezes, como somos pouco hoje, então quer dizer que estamos assim fracassando muito, né, na questão de assim nos unir para que nós possamos conduzir a palavra de Deus, porque ainda há campo vazio. Nós temos que procurar fazer o melhor. Nós temos, igual como o pessoal da autoridade, né, toda vez eles fazem reunião, porque essa é a nossa reunião. Como nós podemos assim melhorar, como nós podemos ajudar o nosso próximo. Então vamos mandar alguém para Calo do Rio Valpeixe, vamos mandar o nosso pastor lá onde ele falou, então vamos ajudar ele. Então aí assim que nós devemos fazer, nós sempre que toda vez nós temos que fazer essa união, fazer reunião para que nós possamos enviar alguém, porque nem tudo, nós não podemos chegar juntos lá, mas através de nossas orações, através de nossas colaborações também, então, ou através da vida prática mesmo, fisicamente, né? Tu chega lá fisicamente, aí você está lá, assim, pessoalmente com o povo, né? Com aquela cidade, com aquele povo da cidade. Então, meus irmãos, nós temos que praticar, nós temos que ajudar os nossos pastores, missionários, líderes, porque é a necessidade muito importante na área, assim, a palavra de Deus, como nós estamos vivendo no último tempo. Então, isso nós temos que ser obedientes a Deus. Então, isso que ele está querendo dizer, ide, portanto. Então, nós temos que procurar ajudar o nosso missionário, o nosso pastor da igreja. Então, nós temos que investir nas missões, né? Porque aqui no mundo a gente pode ajuntar muitas coisas aqui no mundo, só que não vale nada para Deus. Agora, o que vale muito é a alma, né? E os missionários e os pastores da igreja, a liderança. Então, se a gente tirar alguma coisa, então você está lá com ele, junto, conduzindo o povo lá. Então, com isso você vai ser abençoado por Deus. Eu não estou falando a promessa para você, mas estou falando assim, porque Deus, assim, quer de nós, nosso melhor, né? Para nós investir no trabalho dele. Porque mesmo que a gente vai construir uma casa bonita, luxuosa, só que isso não vale para Deus. Mas esse ginásio está valendo muito, porque nós estamos fazendo a obra dele aqui neste local. Então, quer dizer, esse local aqui, Instituto, a gente está preparando muitos pastores que são pregadores, obreiros que são pregadores do Evangelho. Meus irmãos, nós temos que procurar levar, principalmente onde não tem ainda o Evangelho, né? Nós temos que fazer o melhor, nós temos que procurar tomar providência. Então, vamos fazer um mapa, vamos fazer como se fosse fazer uma mapa, né, para ver onde precisa mesmo assim, onde não tem ainda o Evangelho. Então, aí nós temos que enviar alguém lá. Então, meus irmãos, porque e às vezes no interior, na cidade também, às vezes tanto essa preocupação também aí afeta também a nossa saúde, que somos missionários. Então, toda essa tristeza, desânimo, ou às vezes a crítica na nossa vida, ou às vezes doença mesmo, Covid. Olha, a Covid me enfraqueceu muito. Aí, antigamente, eu podia assim viajar de noite para faxear embaixo da chuva para matar pacu, mas hoje em dia eu não posso mais pegar muita chuva. Aí, se pegasse muita chuva, fica assim com muita febre depois, né? Aí a saúde não permite mais, né? Então, isso também os nossos pastores, então ele tem os riscos à saúde em diferente contexto, dependendo da alimentação que ele come também, que ele consome. Se ele come muito frango, então ele vai, se ele toma muito refrigerante, então aí mais tarde a vida dele vai ser uma coisa. Então, quer dizer, então a gente tem que procurar fazer também, né? Manter a saúde assim, numa boa, né? E nós temos que procurar, assim, deixar a nossa saúde em dia, como se fosse saúde boa, saudável, né? Então, isso nós devemos também preocupar com a nossa alimentação, né? Então, para manter o nosso corpo, assim, saudável. E também
o risco de violência, então sempre tem, às vezes tem os nossos colegas que sempre fazem as coisas que não é permitido, às vezes, como acabou de acontecer na minha família também, a gente fica assim, sofrendo essas coisas, o ambiente, como se fosse, ele prometeu várias coisas, se tu vai fugir, tu sabe que tu vai morrer. Eu já tirei muitas vidas aqui em São Gabriel. Rapaz, aí deixa muito esse estresse na nossa cabeça, né? Poxa, será que ele vai chegar? Será que... a gente estava orando a Deus para que nada venha acontecer na nossa vida. Então, a gente estava orando muito mesmo, mas ele já deixou esse crise na nossa cabeça, né? Porque é muito perigoso, pô. Se a gente, outra colocasse assim, vocês vão ter reunião aí, qualquer momento eu vou chegar aí para tirar vocês. Rapaz, a gente não vai sentir bem aqui durante esse encontro, né? Então, isso que ele deixou na nossa família lá. Então, quer dizer, mas eu coloco na mão de Deus, aí não vai acontecer nada, porque Deus, o nosso Deus é maior de todos. Então, isso é a nossa segurança maior, é Deus. Então, isso nós temos que pedir a orientação de Deus. Então, meus irmãos, e isso eu quero, assim, enfatizar, os líderes, né, os missionários, que são estudantes da Palavra de Deus. Então, a nossa tarefa fazer discípulos. Então nós temos que levar, nós temos que enfrentar vários tipos de cultura, vários tipos de pessoas, então vários tipos de ambientes. Então nós temos que saber viver no meio daquele tipo de ambiente, né? Pode ser pessoa, pode ser lugar. Então porque a gente devemos se adaptar com aquela coisa, porque nós estamos preocupados com a vida que não tem Jesus. Então essa é a nossa tarefa. Então onde já tem salvo, então já tem pastor lá conduzindo a ovelha de Cristo. Então ele tem que conduzir bem a ovelha, né? Por isso que Jesus falava também para apóstolo Pedro. Ele falou o seguinte: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, meu Senhor. Poxa, tá bom. Aí segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, Senhor. Aí ele não entristeceu ainda. Terceira vez: Pedro, você me ama mesmo? Rapaz, aí que ele entristeceu: Senhor, tu sabe mesmo, eu te amo. Rapaz, quer dizer, então, ele falou: se você me ama, então guarde bem as minhas ovelhas. Então, isso que ele estava dizendo para o apóstolo Pedro. Então, meus irmãos, isso eu quero falar aos irmãos, e o nosso papel é muito grande, a nossa tarefa é muito grande, que somos líderes, pastores, obreiros. Então, o desafio da obra missionária é muito grande, a área está vazio. Então, eles estão clamando, né? Querendo ouvir a palavra de Deus, e também nós temos que estar pronto para enfrentar, para entrar na área. E a gente não vai pensar que a gente vai entrar numa boa, porque a gente está entrando na área como se fosse onde tem vários assim exércitos lá no meio, né, que são nosso inimigo, né? Sempre vai impedir a nossa presença lá, igual como aconteceu também comigo uma vez, quando mandei recado lá. Aí falou que nós não queremos ouvir assim a palavra de Deus, nós não queremos tornar cristão. Então isso é o nosso inimigo que está fazendo assim. Então isso que eu quero falar aos irmãos sobre obra missionária, sobre ID de Jesus Cristo. Então nós temos que procurar cooperar e orar, e ir ao campo também, e continuar onde Deus nos designou, onde Deus já nos colocou. Nós temos que continuar firme e até onde Ele permite. Então no dia que Ele tira de nós também, para Ele nos levar a tal lugar, então porque lá Ele vê que Ele precisa de você lá, tal lugar, para que vocês possam abrir um novo trabalho, não para qualquer pessoa. Ele envia uma pessoa certa, mesmo que já tem uma pessoa lá, igual como eu escutei o relatório do pastor Laim, né? Mesmo lá tem pastores, só que Deus tocou no coração dele, então ele é preparado para aquele local lá. Então mesmo que tenha outro preparado, só que ele não ia aguentar. Mas isso que Deus, assim que Deus trabalha, então Ele vai mandar alguma pessoa que vai aguentar todo o desafio que vai acontecer lá. Então Ele vai lá.
Então, não é para qualquer pessoa. Então, isso que nós temos que entender. Então, por último, concluindo a importância da perseverança, nós temos que perseverar, enfatizar que a obra missionária exige perseverança e determinação. O papel do Espírito Santo, destacar o papel do Espírito Santo e capacitar, guiar os missionários. Então, a nossa esperança é a vitória. Lembrar que, apesar do desafio, a vitória final pertence a Cristo. Então, isso eu quero colocar a todos os irmãos sobre esse ID de Jesus e sobre esse Mateus capítulo 28, 19 a 20. Então, eu agradeço a oportunidade e eu convido o nosso dirigente, pastor, o nome dele, Manuel.